chegando notícias de Kiev, principalmente, né? Também de outras regiões da Ucrânia, mas falaram em 8 mortos, depois em 12 mortos. A contagem continua. O Zelensky pedindo para que as pessoas não saiam dos abrigos. E a resposta... Lá em abril, o Medvedev, que foi presidente da Rússia, né? Quando ele era o presidente, mas quem mandava era o primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro era o Putin, e foi aquele período entre a primeira etapa da presidência Putin e a segunda etapa, que não se encerrou, e pode ir até 2036, né? Dependendo sempre das circunstâncias e tal, e da saúde do Putin. Mas ele havia dito em abril que a ponte que liga a Crimeia ao território russo era importante demais, não só para o governo, mas para o povo russo. E quando a ponte foi inaugurada, o Putin chegou a dizer: o milagre se fez, porque esse era um desejo do coração dos russos há muito tempo. E a ponte foi atacada. Então, já era caçapa cantada que haveria a retaliação, né, Ronald? Já seria, Zaidan. Essa ponte da conexão com a Crimeia, além da questão estratégica, né, de passagem de todo tipo de armamento, de infraestrutura, né, de uma conexão de transporte mesmo, mas tinha uma questão simbólica que na inauguração o Putin deixou muito claro. Uma das, talvez, a obra em que ele mais se dedicou a torná-la pública mais recentemente, e não tão recente, mas que vem à nossa memória, em que ele precisava que o mundo soubesse que aquilo foi construído a partir de um anseio coletivo do povo russo. E, claro, simbolizado nele, dentro do discurso dele. E era natural que a reação fosse quase que imediata. A preocupação maior da comunidade internacional não é nem o ataque a Kiev do jeito que está acontecendo, porque já se esperava que isso fosse acontecer e baixas aconteceriam. O problema é tudo que está sendo planejado com a inevitável busca daquilo que Putin disse há algumas semanas, e representantes do governo russo disseram também, acerca de questões nucleares que possam vir a fazer parte desse embate. Se isso está causando esse alvoroço em todo mundo, não é por acaso, é porque existe todo um arcabouço de informações de que, se o Putin for provocado a esse ponto, talvez seja difícil segurar essa iniciativa. É claro que todos sabemos, e as grandes forças já declararam que, se houver algum tipo de ataque com força nuclear, será respondido com força nuclear, e aí é algo que não tem como segurar, e as consequências seriam devastadoras ainda. Pois é, o prefeito de Kiev, que é conhecido no mundo inteiro, né, o Vitaly Klitschko, peso pesado, ele e o irmão fizeram a história no boxe mundial, os dois muito bons pugilistas, né? E ele, muito popular, entrou para a política e virou prefeito de Kiev. E o Klitschko disse que houve diversas explosões no centro da capital. A polícia indicou que pelo menos 8 pessoas morreram, só que depois a contagem já era de 12 e provavelmente continuará crescendo, porque houve explosões em diversas áreas da capital ucraniana. E não só Kiev, né, mas também Lviv, que fica mais a oeste, mais no ocidente da Ucrânia, Ternopil, Dnipro e Zaporizhia foram atacadas. E segundo o Zelensky, é uma informação que os militares ucranianos deram para ele, os russos estão usando aqueles Shaheds, que são os famosos mísseis e drones do Irã, nessas operações. E ele disse que além dos centros urbanos, né, prédios, ruas, lugares onde normalmente há muita gente, também instalações de energia estão sendo atacadas nessa ação da Rússia. E no fim de semana, Ronald, o New York Times trouxe, e é importante citar quem trouxe a informação, porque o New York Times não é um crítico
da política dos Estados Unidos para a crise Rússia e Ucrânia. Não é. Ele não é, digamos, um entusiasta lá, Washington Post, NBC, né, que fazem papel de porta-vozes da Casa Branca, do Departamento de Estado e do Departamento de Defesa. O New York Times procura manter uma certa distância, mas não é um crítico. Não se opõe à política dos Estados Unidos para essa crise entre Rússia e Ucrânia. E o New York Times disse que há tropas de elite dos Estados Unidos na Ucrânia. Claro que só quem não está muito ligado no assunto, não tem lá muito interesse, só de vez em quando dá uma olhada, ou quem acredita, assim, integralmente no noticiário ocidental, se surpreendeu. Estava na cara que a operação de equipamento muito moderno, e não é só equipamento antiaéreo, mísseis, baterias antiaéreas, aviões, os tanques que estão sendo utilizados pelos ucranianos são de última geração. E você não aprende a lidar com esse equipamento da tarde para a noite. Você não entrega e fala, tem um manual aí no porta-luva, né? É muito complexo. Para você usar rapidamente é muito complexo. Você tem de treinar e ter uma orientação. Mas os orientadores militares, isso já estava no noticiário, né? Já havia sido integrado ao noticiário o fato de que há esses orientadores, instrutores militares. Só que agora o que o New York Times diz é que não há só instrutores, há combatentes. E isso muda completamente o cenário, embora seja mera oficialização, porque o New York Times, de certa forma, oficializa ao não ser contestado, não houve nota do Departamento de Defesa, nem da Casa Branca negando, então a notícia não foi negada. Ninguém apareceu dizendo é mentira, não é nada disso e tal. O silêncio é uma admissão de que a notícia está correta. E havendo combatentes, significa um envolvimento integral. Se antes era entrega de armas, entrega de equipamento e dinheiro, agora você está mandando soldados. E é o momento em que se assume aquilo que ocorre desde fevereiro, que é uma guerra entre Rússia e OTAN. Muita gente dizia, poxa, mas o que aconteceu? A Rússia prometia ali uma operação rápida, ninguém esperava grande capacidade de resistência, a não ser por heroísmo, né? Por dignidade dos ucranianos, defendendo o próprio solo, a própria terra, as próprias cidades. Mas isso não seria suficiente para deter uma máquina de guerra. E, no entanto, não só a resistência tem sido muito bem sucedida, como os ucranianos têm avançado rapidamente em direção a leste. Fica claro que é uma operação não apenas com orientadores e armas da OTAN e instrutores dos Estados Unidos, mas também com tropas no terreno, que eles chamam de botas no terreno, né? Soldados ocidentais, dos Estados Unidos, inclusive, com botas no terreno. Já havia, inclusive, naquele momento em que chegou a notícia de que britânicos tinham sido mortos na Ucrânia, e aí disseram, não, eles são militares britânicos, mas eles estavam lá voluntariamente, né? Chegaram lá no quartel, disseram, queremos uma licença porque vamos lutar na Ucrânia. Quem quiser acredita. Mas é claro que não é isso. Eles foram enviados para a Ucrânia. Eram soldados britânicos em solo ucraniano. E agora o New York Times diz que há, obviamente, tropas especiais, né? Tropas especiais com treinamento extraordinário, com capacidade de provocar grandes estragos numa ação que envolve no máximo 5 combatentes. Não é que há um batalhão, não é que há um regimento, não é que há uma companhia. Você tem comandos, às vezes de 5, às vezes de 13, às vezes de 20, mas são comandos pequenos, porém tremendamente eficientes, bem treinados, e eles estão em solo ucraniano. Isso é muito importante, embora seja mera confirmação do que qualquer pessoa que se interessa pelo assunto já sabia, mas é muito importante porque mostra o nível de agravamento da crise, a escalada
da guerra. Se estava claro que a guerra não era apenas entre a Rússia invasora e a Ucrânia invadida, mas que a Ucrânia foi feita terreno de batalha pelo Ocidente, pela OTAN, agora isso está oficializado e mostra ainda, ao não haver uma negativa, ninguém para dizer, olha, não é bem assim o que está dizendo o New York Times e tal, significa o seguinte, estão todos apostando na escalada, embora nenhum deles saiba exatamente o que os espera depois da esquina. Ninguém sabe, mas todos estão apostando na escalada. E os Estados Unidos são os principais responsáveis por não ter havido qualquer tentativa séria de negociação. A Rússia, claro, está na origem da crise. A decisão de invadir foi da Rússia, ninguém a obrigou a invadir. O Putin pagou para ver. Ele sabia que havia o risco de um envolvimento ocidental, mas pagou para ver. Falou, quero ver se eles terão peito de se envolverem nesse conflito. Se eles vão tentar deter o avanço russo, se haverá um envolvimento da OTAN no que está acontecendo na Ucrânia. Pagou para ver e viu. O envolvimento veio e rapidamente, de maneira desassombrada, rapidamente recursos, armas e soldados do Ocidente foram colocados nesse conflito. Só que todos apostam na escalada, ninguém parece disposto a recuar 1 milímetro e nenhum deles é capaz de dizer o que vai acontecer depois de amanhã. Então, imaginar que isso é uma coisa isolada, né, restrita à Rússia e Ucrânia, é uma bobagem homérica. É uma crise mundial, sem dúvida.